irmãos, pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Sem delonga, abra a vossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Se tem alguém que, porventura, ou por estar aqui, que veio logo do trabalho e não está com a Bíblia, sente do lado dela para fazer a leitura nesta noite. Juízes capítulo 9, versículo 50. Nós vamos falar sobre guerra nesta noite com a concepção de Deus e a ajuda do Espírito Santo, amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor que estava dirigindo esse trabalho, a vida da pastora que fez este convite, pela vida de cada irmão que está nesta noite. Hoje eu não vim somente com a metade, né? Não vim todo, né? A outra costela está do meu lado aqui, né? A nossa irmã Cristiane, minha esposa, somos casados há 28 anos e temos 4 filhos. Olha que bênção de Deus, amém? Ore por nós, porque sabemos que a oração dos santos tem muitos seus efeitos, amém? Juízes capítulo 9, versículo 50. Se o seu pastor e a sua pastora te orienta a ler a palavra sentado, faça de acordo com a orientação do seu pastor, amém? Se ele te orienta a ler em pé, faça de acordo com a orientação dele, amém? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Juízes capítulo 9, versículo 50 diz assim: então Abi, você está com medo dele, é? Então Abi, está fraco. Então Abi foi-se a Tebes e a sitiou, ou cercou Tebes e a tomou. Havia porém no meio da cidade o que? Uma torre? Está fraco. Havia porém no meio da cidade uma torre? Forte. Havia porém no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as e fecharam após si as e fecharam após si as portas e fecharam após si as e fecharam após si as portas e subiram até o telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar a fogo. Porém uma mulher, está fraco, porém uma mulher lançou um pedaço de mó ou moinho, como seja a sua tradução, sobre a cabeça de Abimeleque. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Vira para o seu irmão e diga: tu está preparado nesta noite? Tu está preparado nesta noite? Abimeleque vai sair do teu caminho é hoje. Se você crescer, te glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu e você sabemos que os amalequitas e medianitas começaram a prevalecer contra o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus arranca o seu povo com as mãos poderosas do Egito, introduz este povo através de Josué na terra de Canaã, a terra prometida. Só que a Bíblia diz que chegando na terra prometida, gerou ou nasceu uma geração que não conhecia Deus. E agora esta geração começa a fazer tudo ao contrário do que Deus ensinava. E a Bíblia vai dizer agora que Deus abandona este povo, porque este povo primeiro abandonou Deus. E quando o homem ou mulher decide dar as costas para Deus, tem que ser homem e mulher também para arcar com as consequências. E as consequências foi Deus permitir que os amalequitas e os medianitas prevalecessem. Agora o povo não está ganhando a guerra, porque o povo está com medo. O povo agora está acuado em cavernas, escondido e fugindo do adversário. Mas a Bíblia diz que no meio dos covardes Deus encontra um homem chamado Gideão, que estava trabalhando no lugar a qual não era para trabalhar.
A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Trigo não se malha no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Só que ele estava ali de uma maneira estratégica. E a Bíblia diz que Deus observava Gideão, como Deus observa eu e você. Aleluia, Deus. Deus estava acompanhando os passos de Gideão, esperando o momento certo de agir, porque Deus tem sempre o momento certo de agir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus esperando o momento certo de agir. Enquanto o momento ainda não chegava, Gideão não estava com os braços cruzados. Enquanto o momento certo de Deus não chegava, Gideão não estava de birra não, de sapatuado não. Gideão estava trapa. Eita, glória. Fala, Deus. Meu Deus. O papel de Gideão era trabalhar, e o papel de Deus era o guardar. Porque a Bíblia diz que os medianitas, os amalequitas não tocavam naquilo que Gideão estava produzindo. Eu vou repetir para você entender. Deus permitia tocar em tudo, mas não tocava naquilo que Gideão estava produzindo. Sabe por quê? Porque Deus não permitia que o adversário enxergasse Gideão. Aí Deus disse: Gideão, eu tenho uma missão para ti. E a missão que Deus coloca sobre os ombros de Gideão não era fácil, pastor. Porque Deus não dá missão a ninguém fácil. Porque senão Deus dava a missão fácil ao seu filho. Aleluia, Deus. Deus coloca uma missão sobre os ombros de Gideão. E qual era a missão? Vencer a guerra. Eita, glória. Agora Deus arranca Gideão de malhar trigo. E agora Gideão vai ser o guerreiro de Deus na batalha. Era como Deus fez com Gideão, Deus tem feito com alguns aqui. Eu não sei onde é que você estava trabalhando, mas Deus te escolheu para uma grande batalha. A batalha não é fácil, como diz a irmã. E na batalha às vezes a gente fraqueja, a gente cai porque somos seres humanos. Mas o importante não é cair, o importante é se levantar. Eu vou repetir para você entender. Cair você pode até cair, mas nesta noite Deus está dizendo: se levante. Porque você ainda é meu soldado. Irmão, é o grande exército de Gideão. Só que a Bíblia diz que Deus olhou e disse: Gideão, eu preciso selecionar este grande exército, porque no meio dessa multidão de soldados tem uns covardes aí, que diz que vai até o fim, mas não vai até o fim da batalha, que diz que vai até o fim da campanha, mas não vai, que diz que vai até o fim com o ministério, mas quando chegar a primeira oportunidade de dizer: vem para outro lugar. Tem uns covardes ali, Então seleciona, irmão. Irmão, quem sabe selecionar é Deus. É verdade. Deixa eu te dizer a verdade, irmão. O bom não é você se destacar. Não. Porque você pode se destacar porque você tem um carro. Você pode se destacar na igreja porque você abre a porta. O bom não é você se destacar. O bom não é ninguém te destacar. Porque se alguém te destaca porque você tem um carro, porque você dá o dízimo alto, na primeira oportunidade que vem hospedar da perseguição, você não suporta. Mas o mais gostoso não é você se destacar e ninguém te destacar. O mais gostoso é quando Deus. Porque quando Deus te destaca, lavar sobre ele cair, pode se levantar, samar, Abinadab, ele abre, mas vai ter que engolir seco, porque você foi destacado por Deus. Oh, aleluia. Irmão, Deus resolve destacar Gideão. A Bíblia diz que Gideão vence a batalha com 300 homens. Entre esses homens tinha uma grande parte dos filhos de Gideão. Depois você vai entender lá na frente. No meio deste exército tinha muitos dos filhos de Gideão.
Quando vê essa batalha, a Bíblia diz que os anciões chama Gideão, os seus filhos e os seus netos para um particular e diz: Gideão, nós observamos que você venceu a batalha. E quem quer estar do lado de derrotado, irmão? Quem quer estar do lado de derrotado? Agora chama Gideão e diz: Gideão, tem uma proposta. Olha aí. Qual é a proposta dele? Qual é a proposta? A proposta é essa, Gideão. Gideão, tu venceu a batalha, Gideão. Agora eu quero que tu, os teus filhos, os teus netos, reine sobre nós. Domine sobre nós e governe sobre nós. O que é que os anciãos estão dizendo? Gideão, tu venceu a batalha. Agora senta no trono. Senta no trono. Senta no trono. Quem não quer ter posição de destaque, irmão? Quem não quer, irmão, ter posição de reverência, de destaque? Mas quando Gideão ouve aquela proposta, Gideão não deixa descer por qual? Porque Gideão entende a posição dele e a posição de Deus na batalha. Aí Gideão diz: eu reinar sobre vós? Eu sentar no trono? Não, eu não vou sentar no trono porque vocês estão pensando que quem venceu a batalha foi os 300 homens. Não, quem venceu a batalha não foi eu, não. Sabe por que a gente venceu a batalha? É porque o trono, o Deus de Israel está sentado no trono. E quando Deus estiver governando, a batalha é vencida. A batalha é vencida. Porque Deus estava no trono governando o seu povo. Aleluia. E Deus disse: eu sentar no lugar qual de Deus? Só que tinha no meio dos filhos de Gideão, tinha um homem que já gostava de destaque, já gostava de sentar nas primeiras cadeiras, já gostava de ter, aleluia, evidência. E a Bíblia diz que Gideão teve 70 filhos. 70 filhos. E teve um filho com a concubina de quem? Talvez você veja na igreja hoje pensando assim: a igreja é um micro-ondas. Que micro-ondas? O que é um micro-ondas? Micro-ondas é assim: você chega com fome, coloca um miojo lá no micro-ondas, aperta o botãozinho, em 2 minutos o miojo está pronto. A igreja não é micro-ondas, a igreja é um fogão. Você vai sair farto da palavra de Deus. Filhos e um filho com a concubina de Siquém. E a Bíblia diz que este filho se chamava Abimeleque. Se chamava Abimeleque. Abimeleque sabe que no meio dos seus irmãos ele não vai encontrar apoio para fazer aquilo que é errado. Não vai encontrar apoio para fazer o que é errado. Ele sabia que no meio dos seus irmãos não ia encontrar guarita. Porque quem quer fazer o errado, irmão, sabe aonde buscar guarita. Sabe aonde buscar apoio, sabe aonde buscar. E a Bíblia diz que Abimeleque vai no meio dos seus tios, no meio dos seus tios, irmão de sua mãe, aonde Siquém. Quando chega Siquém, Abimeleque diz: é melhor eu que sou osso dos vossos ossos, carne da vossa carne, reinar sobre vós, do que os 70 filhos de Gideão. A Bíblia diz que os seus tios vai diante do povo de Siquém e convence este povo a ser com Abimeleque. Agora eles vão no templo de Berit Baal, o Deus de Siquém, pega moedas de prata e coloca na mão de Abimeleque. Para que essas moedas de prata? Eu vou lhe dizer: para alugar homens perversos e homens de guerra. Para o quê? Para ter uma guerra no meio dos seus irmãos. E agora Abimeleque vai alugar homens ansiosos, homens perversos, para fazer parte do seu exército. Sabe que Abimeleque não tem como comprar? Eu e você, porque somos já comprados no sangue do Cordeiro. Cadê os que foram comprados pelo sangue de Jesus? Abra a boca e glorifica Glória a Deus. Abimeleque agora vai com o seu exército, e a Bíblia diz que ele mata 70 na pedra. Por
o intuito de Abimeleque é matar, roubar e destruir. O intuito de Abimeleque é ocupar um lugar a qual não era dele por dia. Quem estava no trono? Quem estava no trono? Deus. Quem estava no trono? Jesus. Olha quem ele queria tirar do trono. Olha aí. Olha com quem ele estava caçando confusão. Porque tu acha que teu adversário está caçando confusão contigo? Não, minha filha. Tu acha que teu adversário está caçando confusão aí com teu filho? Não. Ele está caçando confusão, sabe com quem? Paulo vai explicar a igreja de Romanos no capítulo 8, versículo 11. Olha que direito dessas coisas. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Ele mata 70 dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz que Jotã escapa, porque Deus sempre tem um escape para alguém. Quando ele mata, a Bíblia diz que lá em Siquém Deus suscita uma rebelião. E quando ele volta para Siquém, a Bíblia diz que Abimeleque tinha um machado. Abimeleque tinha um machado. Ele tinha um machado. E a Bíblia diz que ele vai lá na floresta de Siquém. E atrás dele vai quem? Os homens que ele alugou. Os homens que ele alugou. A Bíblia diz que tudo que Abimeleque fazia, os seus soldados faziam aí igual. Porque Abimeleque tem os seus soldados. O Abimeleque tem os seus enviados. O Abimeleque tem aqueles instrumentos dele para trazer guerra no teu coração, para trazer lágrimas nos teus olhos. Mas daqui a pouco, se Deus encontrar pelo menos 2 ou 3 mulheres aqui com pedra na mão, a gente vai tacar pedra na cabeça de Abimeleque. Você está preparado nesta noite? Você está com medo de falar com ele? Balança ele, está preparado? Esta é a noite que Abimeleque vai sair do teu caminho. Vai sair do teu caminho. Eu já estou sentindo uma autoridade descendo do céu. Ele vai na floresta com uma chave. E a Bíblia diz que ele começa a arrancar as árvores. E a Bíblia diz que quando ele entra em Siquém, o povo de Siquém vai para dentro de uma torre. Para dentro de uma torre. Não troca a torre de Siquém pela torre de Tebes. São torres diferentes. Quando entram na torre, a Bíblia diz que eles se trancam por dentro. Eles se trancam por dentro. Lembre-se, você já viu um cone de trânsito? O cone de trânsito é como? Largo embaixo e vai assim era a torre. Embaixo era espaçoso e quanto mais subia, mais estreito ficava. O povo de Siquém ficou embaixo, no lugar o quê? Largo, no lugar? Largo. Com os braços cruzados, esperando o que ia acontecer. A Bíblia diz que Abimeleque queima os portais da torre de Siquém e 1000 homens e 1000 mulheres, 1000 homens e mulheres morrem queimados na torre de Siquém. Agora ele vai para uma incursão. A cidade que ele mais desejava era a cidade de Tebes, a cidade de Tebes. A palavra Tebes significa aquela que reluz, aquela que brilha no meio da escuridão. E Abimeleque queria tomar aquela cidade. Porque Abimeleque não se contém quando alguém está brilhando, quando alguém está reluzendo. Enquanto você estava lá na prostituição, na boca de fumo, enquanto estava lá no tráfico, na cachaça, no alibique, Abimeleque deixava você quietinho lá. Mas você resolveu entrar na igreja, aceitar Jesus. Aí Jesus colocou o brilho de Cristo em você. Agora Abimeleque começa a querer destruir. Irmão, algumas lições eu tiro dessa guerra em Tebes. Dessa guerra em Tebes. Irmão, essa guerra em Tebes, a Bíblia vai dizer que Abimeleque já tem um histórico de vitória. Um histórico de vitória. Ele venceu em Siquém. Agora ele vai em Tebes achando que seria fácil vencer aquela batalha. Mas ele não contava, primeiro, que no meio da cidade tinha uma torre forte. Uma torre forte. Uma torre forte.
E a torre forte faz toda a diferença, irmão. Eu acho que você não entendeu. A torre forte faz toda a diferença. É por isso que Davi vai dizer: Senhor, tu és a minha torre forte contra os meus adversários. Sabe quem é essa torre forte? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é essa torre forte. Eu aprendo algumas lições quando eu e você estamos enfrentando uma guerra. E eu estou falando de uma guerra espiritual. Esta passagem bíblica fala de uma guerra física. Mas eu e você sofremos guerras espirituais. Paulo escreve na igreja de Efésios, vai dizer que nossa luta não é contra e nem contra, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Daniel estava orando durante 21 dias. E a Bíblia diz que foi um anjo do Senhor e disse: Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia impediu que a tua oração chegasse. Mas eu fui lá e guerrei ao teu favor, Daniel. E a tua vitória chegou. A tua vitória chegou. A Bíblia diz que Abimeleque, o intuito dele não era negociar na guerra. Ele queria matar, roubar e destruir. Esse é o intuito de Abimeleque. E Abimeleque não é outro a não ser Satã. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 9 e vice-versa, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas há um Deus que veio para dar vida com abundância. Lições quando eu e você estamos enfrentando uma guerra, quando eu e você estamos enfrentando uma batalha. Talvez você esteja assim, enfrentando uma guerra na tua casa, uma guerra com teu filho, com teu esposo, com a tua esposa. Talvez você esteja enfrentando uma guerra no teu trabalho, na tua rua. E talvez você esteja enfrentando a maior guerra que o crente enfrenta. Sabe aonde? É dentro do seu coração. Mas daqui a pouco eu vou dizer a você o que vai acontecer com esta guerra. Vai acontecer o que aconteceu com Abimeleque. Esta guerra vai sair. Do teu caminho. Glória a Deus. E meio esta batalha em Tebes, lembre que Tebes significa aquela guerreira luz. Esta torre de Tebes é uma torre semelhante ao cone, como eu lhe expliquei, larga embaixo. Cada vez que subia ficava o quê? E lá em cima da torre, irmão, muitas torres dessas eram usadas para quê? Para lá em cima eles colocavam um ponto de quê? Uma espécie de candeeiro. Para o quê? Para iluminar a cidade como um ponto de quê? De referência. A Bíblia queria destruir, queria matar e roubar. Mas eu aprendo algumas lições que, em meio à batalha, eu e você temos que se comportar como esta mulher que não tinha nome, não tinha título de pastora, não tinha título de missionária. Ela não era discípula de oração. A Bíblia nem diz o nome dela, mas ela era corajosa. Cadê as corajosas aqui? Cadê as corajosas aqui? Diga para o seu irmão: não seja covarde no meio da batalha, não, rapaz. Não seja covarde, nem covarde, não. Cadê os corajosos aí? Abra a boca e glorifica a Deus. A primeira lição que eu aprendo com esta mulher, eu e você sabemos que é estratégia de guerra. Quando na guerra se encontra um adversário mais poderoso, a Bíblia diz, e a história fala, que aqueles que são covardes se aliam com o seu adversário. Se alia com o adversário. Você está lembrado da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia? Da Rússia? O que é que a Rússia quer? A Rússia quer tomar o território da Ucrânia, e para isso cercou todo ele. Mas a Rússia não contava que a Ucrânia tinha alguns aliados, entre eles os Estados Unidos, enviando armas potentes para se defender. Agora a Ucrânia, que estava recuada, acuada, agora a Ucrânia está avançando
avançando e tomando cidade. Sabe por quê? Porque ela está com o armamento certo. E se nesta noite você receber de Deus o armamento certo, a batalha vai ser vencida, vencida, vencida. Todos desejam vencer a batalha ali. A primeira lição, irmão, que no meio da batalha não se alie com o seu adversário. Porque tem um bocado de crente, pastor, que no meio da batalha, a vez de se santificar cada dia mais, não. Se alia com a adversário. O negócio está apertando, aí ela e ele ouve, não, meu filho, bota aleluia, um cravo de 7 folhas na orelha, que a porta vai se abrir. Não, meu filho, usa a ferradura, que a porta vai se abrir. Não, meu filho, vai lá no Pai de Santo, que o Pai de Santo abre porta. Eu só sei um que abre porta, se chama Jeová, que abre porta, do que ninguém fecha ela. Ninguém fecha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Se aliou com o adversário. Essa mulher não se aliou com Abimeleque. Não. Creu o que ela disse agora, seu meu quê? Eu creio, irmão, que no meio da batalha alguns disseram assim, porque sempre tem uns enviados do diabo, né, para dar as más notícias. Eu creio que chegou alguém e passou dando a má notícia, dizendo, rapaz, lá vem Abimeleque com o seu exército aí, ó. Se eu fosse você, corria. Se eu fosse você, saia da campanha. Se eu fosse você, saia da igreja. Porque Abimeleque se levantou contra aquela obra. Aleluia. A mulher disse, o que? Se levantou? Não, eu não vou sair da minha posição, não. Vou ficar na minha posição. Diga para você, irmão, fique na posição que você foi chamado. Fique na posição. Nem vá para a direita nem para a esquerda. Fique na posição. Ela ficou na posição. Aleluia. Ela não foi se aliar, nem estendeu bandeira branca para Abimeleque. Não, com Abimeleque não tem diálogo. Com Abimeleque não tem conversa. Com Abimeleque não tem conversa não, meu filho. Abimeleque tem que estar lá e você cá. Mas quando ele tomar espaço no teu território, tu tem que fazer como esta mulher fez. A Bíblia diz que quando ela percebeu que Abimeleque veio, ela foi para o centro da cidade. Ela foi para o centro da Cidade. E lá o que estava no centro? A torre forte. Aleluia. Ela foi para o centro, porque a torre está no centro. E se você está no centro, a vitória vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. E o que ela fez? A Bíblia diz que quando ela chegou na torre forte, lembre-se, a torre existia uma porta mais larga, existia uma porta estreita. Por quê? A porta larga era, muitas das vezes, se usava esta torre também para moer trigo, para guardar mantimento. E a torre, a porta larga era para sair esses alimentos. E a porta estreita é para passar aqueles que iam trabalhar, para passar aqueles que iriam guerrear. Era pela porta estreita que tinha que passar. Não era pela larga não, era para a estreita passar. Para poder entrar na torre forte tinha que passar pela porta estreita. É a porta estreita. Diga para o seu irmão, tu está querendo entrar pela porta larga, meu filho? Jesus te chamou para passar pela estreita. É na apertada mesmo que a vitória vai chegar. É na apertada que a vitória vai chegar. Glória a Deus. Se você observar o texto, você vai observar que um passava e após se fechava as, não deixava nem a larga aberta e nem a estreita. Se você olhar o texto, você vê que fechava por si as, não é a porta, é as. Ou seja, passou um, lá vem ela para o
ciclo de oração. Passou, fechou a porta. Aí ficava aqui atenta. Quando a outra vinha que deixava a porta aberta, ela dizia: epa, não, nós estamos numa batalha. Não deve deixar a porta aberta, não. Fecha a porta. Ela fechava. Mas sempre tem aqueles irmãos que querem entrar e deixar a porta aberta. Diga para você, irmão, será que você é um desses? Que chega e deixa a porta aberta. Se a porta está aberta, o adversário entra. Fecha a porta, mandei correndo, sobre de cair. Aleluia, profetizo que a partir de hoje Abimeleque vai bater com a cara na porta. Se antes deste encontro ele entrava pela porta aberta, a partir de hoje ele vai bater com a cara na porta. Ele até vai pensando, dizendo: não, a porta da prostituição está aberta, eu vou entrar. Quando ele chegar lá, a porta vai estar fechada. Fechada. Ela não deixava espaço para Abimeleque entrar. Ela fechava, porque porta aberta o adversário entra. E o que o adversário quer é destruir a sua família. O que o adversário quer é trazer tristeza para o teu coração. Sabe por que tem algumas pessoas tristes na igreja e não pode curar outras porque estão feridas? É porque ao longo da sua história deixaram em algum momento a porta aberta. A porta aberta, o adversário entrou, usou alguém para te ferir, para te machucar com palavra. Mas a partir de hoje Deus vai te dar visão de águia e você vai fechar a porta. Aleluia, Jesus. Ao fechar a porta, a Bíblia diz que Abimeleque, ele sitiou a torre. Sitiou a estratégia de guerra. Cerca-se, não entra alimento e não sai. Não entra água e nem. Ou seja, quem está dentro morre de fome morre de fome. Estratégia de guerra. Cerca-se, sufoca, ou seja, o alimento cessa, termina, a água termina, e o povo começa o quê? Morrer de sede. Alguns se desesperam, alguns fazem o quê? Abre a porta do adversário. Só que existia dentro da torre uma mulher. E não era qualquer mulher. Era uma mulher semelhante às mulheres desta igreja aqui. Era uma mulher semelhante aos homens desta igreja aqui. E Abimeleque não sabe com quem está caçando confusão. Abimeleque não sabe com quem está caçando confusão. Essas mulheres estão de pé. Daqui a pouco eu já estou contemplando a pombagira saindo do caminho do teu esposo. Eu já estou contemplando a Maria Padilha saindo do caminho do teu esposo. Eu já estou contemplando um carro saindo da rua. Porque as mulheres guerreiras chegaram. Cadê vocês? Meu Deus, eu estou sentindo um negócio diferente. Eu estou sentindo pessoas aqui retomando o seu posto de guerreiro. Eu estou sentindo a guerra dos guerreiros se levantando novamente. Eu estou sentindo o novo de Deus chegando. A nuvem da glória de Deus já está trovejando e na glória de certeza. E daqui a pouco vai entrar no meio da sua igreja. Os guerreiros estão se levantando. Os guerreiros estão se levantando. Os guerreiros estão se levantando. Os demônios já estão pedindo encanteada. Os demônios já estão correndo na tua frente. Ei, palácio, ele decai. Ei, palácio, sai. Até você que não entende os mistérios de Deus, Deus vai começar a te pegar aí. Até que você não entende como é que o Espírito Santo faz esse negócio. O Espírito Santo faz o que quer. O vento assopra onde quer. E ele resolveu soprar nesta pequena igreja aqui. Eu já vejo Deus distribuindo. Eu já vejo Deus distribuindo aí.
Se Abimeleque tem machado, a igreja tem espada. Se Abimeleque tem fogo, a igreja tem poder de Deus. Se Abimeleque tem a venda, a igreja tem céu. Tem céu. Eu sou chegando. Eu sou chegou. Vai começar a pegar isso aí. Vai começar a tomar água. Já começou. As guerreiras se levantando. As guerreiras se levantando. As guerreiras se levantando. Os guerreiros de Deus se levantando. Receba o Senhor, receba a glória de Deus aí, receba o Shekinah de Deus aí, chega aí, chegou, as guerreiras se levantaram aí, as guerreiras já estão com os armamentos das mãos aí, a Abimeleque achou que ia prevalecer, a Abimeleque achou que ia te afetar, a Abimeleque achou que ia te matar, a Abimeleque achou que ia apagar a chama de Deus com a vida, mas não vai não. Chama-se a comanda só posição aí. Aleluia. Escute isso aqui, irmão. Oi, aqui embaixo era largo, aqui embaixo era a torre embaixo nunca largo. Ela não ficou num lugar espaçoso, com os braços cruzados, esperando para ver o que ia acontecer. Porque tem crente, irmão, no meio da guerra, ó. Ah, não vou orar não. Tem crente no meio da guerra, não vou jejuar. Meu irmão, a Bíblia diz que há demônio que só sai com jejum em ó. Se você soubesse o poder do jejum, irmão, e o poder da oração, ó. Se eu fosse você, irmão, se você entendesse o poder do jejum e da oração, irmão, ó. A Bíblia diz que Jesus chegou na terra de Gandara e tinha um gandareno, que a Bíblia diz que os ferrolhos e os grilhões não prendiam ele e ninguém tinha poder e força de dominar ele. A Bíblia diz que quando Jesus desceu do barco e pisou na terra de Gandara, sabe o que o gandareno veio? Aquele demônio que estava nele reconheceu que quem estava ali era mais forte do que ele. Eu acho que você não entendeu. Tem alguém mais forte do que você na tua vida, rapaz. Então não seja, rapaz. Se você estudar um pouquinho, você vai entender que na guerra, a mulher tinha uma função na guerra. A mulher na guerra não ficava lavando um prato não, irmão. A mulher na guerra não ficava varrendo casa não. A Bíblia, a história fala que na guerra a mulher subia nos montes. Lembra de Débora? E nos montes elas subiam com as mãos vazias? Não. Porque na guerra a gente não tem que estar com as mãos vazias. Ela subiu com pedras nas mãos. Enquanto os guerreiros estavam batalhando na espada, ela de cima do monte apedrejava o adversário. A mulher tinha uma posição privilegiada na guerra. E essa mulher não era diferente. Ela entendia porque ela tinha uma experiência de guerra. Por isso que a Bíblia vai dizer que ela pegou uma pedra mole, uma pedra, ou seja, uma pedra de moinho. E a Bíblia diz que ela agora sobe até o telhado com esta pedra. Esta pedra não era leve, era pesada. E você sabe, uma coisa é você levantar uma pedra aqui, outra coisa é você andar com a pedra até o final da noite. Quando você chegar no meio do caminho, você já vai estar cansado. Ela pega a pedra e a Bíblia diz que ela sobe degrau por degrau, porque a torre para subir tinha que subir degrau por degrau. E ela subiu o primeiro degrau e não abria mão da pedra, não abria mão da pedra, porque aquela pedra era a arma poderosa que ela tinha para tirar Abimeleque do seu caminho. Diga para o seu irmão, você tem uma arma poderosa, você tem uma pedra na sua vida. Diga para ele, tem uma pedra na tua vida e é a arma mais poderosa. Os Estados Unidos diz que a arma poderosa, mais poderosa do mundo
significa uma mega atômica, aleluia, uma arma nuclear, a qual aleluia, a Rússia tem guardada no seu arsenal, que se ela lançar, automaticamente a maioria da parte do continente é terminada. E alguns afirmam que a arma poderosa é essa, mas eu digo para você, a arma mais poderosa é uma pedra chamada Jesus. Que desta arma na sua vida dia, que desta arma na sua vida dia, esta mulher subiu até o telhado da torre com esta pedra, e a Bíblia diz, fique de pé em nome de Jesus.